Daí, pessoal, mais uma resolução. O gráfico a seguir indica a massa de um grupo de objetos. Aí eu tenho na linha horizontal a massa de cada objeto. Tem então objeto aí com massa igual a 13, massa igual a 4, massa igual a 6. E ali a quantidade de objetos com essas massas. Então eu consigo perceber que são 2 objetos pelo gráfico. Eu tenho 2 objetos com uma massa de 3 kg. Então, como se fosse 3 kg mais outro objeto com 3 kg. Eu tenho 3 objetos que têm a massa igual a 4 kg. É como se fosse 4 kg mais 4 kg mais 4 kg. Quatro mais 4 mais 4. E tenho aqui tenho um objeto com massa igual a 6 kg. Então, só tem um objeto que tem massa igual a 6. Então, aqui somente mais 6. Então, nota que eu posso fazer a média assim, né? Como se fosse uma média aritmética. 3 mais 3, 6. Mais 4, 10. 14, 18. 18 com 6, 24. E aí, esse 24 eu vou dividir pela quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 por 6, que vai dar uma média 4. Então, essa média eu poderia tê-la calculado com esse viés de média aritmética. Por quê? Porque a frequência é bem baixa aqui, né? A frequência de 1, 2 e 13 são poucas classes também, então eu poderia ter feito esse raciocínio. Tá? Então, de qualquer forma, aí, a média é igual a 4. Eu vou usar o recurso da média ponderada, e aí também deve fechar essa média igual a 4. Então, o meu primeiro passo aqui é o cálculo da média. Então, eu vou calcular a média novamente. Então, essa média ponderada vai ser dado pelos valores multiplicados pelos pesos, né? Pela soma multiplicada pelos pesos, dividido pela soma dos pesos. E quando eu falo aqui pesos, não tem nada a ver com esses pesos aqui, ó, de quilogramas, tá? Que a gente associa, na realidade, à massa. Os pesos é a intensidade de ocorrência desses valores. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a massa igual a 3 ocorrendo 2 vezes. Então, o peso é 2. Então, eu tenho a massa 3 ocorrendo 2 vezes. Então, multiplico pelo peso, 3 vezes 2. A massa igual a 4 ocorre 3 vezes. Então, o peso dessa massa igual a 4, a intensidade de ocorrência é 3. Então, 4 vezes 3. A frequência com que ela ocorre, né? 4 vezes 3. E a massa igual a 6 ocorre uma única vez. 6 vezes o 1. E isso vai ser dividido pela soma dos pesos. Olha os pesos aqui, ó. Peso 2, peso 3 e peso 1. Esta soma aí vai dar 6. Então, essa média está resultando 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 3, 12, e mais 6 vezes 1, 6, divide por 6. E aí a média, que nós já vimos calculado de forma aritmética, né, na outra vez, 6 mais 12, 18, 24, divide por 6, e aí realmente, ó, a média resultou 4. Então, aqui eu tenho média igual 4. No caso, 4 kg, né? Média dos objetos, média de massa dos objetos é 4 kg. Ok. Diz que, acrescentando-se ao grupo N objetos de massa 4, sabe-se que a média não se altera. Bom, agora que eu tenho a média dos objetos, a média das massas, né?
desses objetos e a massa é igual a 4, logicamente que se eu acrescento objetos com a mesma massa 4, ó, a média não vai alterar, logicamente, porque eu coloco mais um 4, mais um 4, mais um 4, e eu vou dividindo pela quantidade de objetos que eu vou ficando, né? Então, na realidade, eu estou sempre colocando mais 4 e vou dividir por mais um. Vou colocar outro 4 e vou dividir por mais um. Vou colocar outro 4 e vou dividir por mais um. Então, se eu tenho um grupo de pessoas e a média, vamos fazer uma outra situação. A média de altura, tá? Média de altura das pessoas de uma sala é igual a 1,70 m. Se eu coloco outras 10 pessoas nesta sala, também todas com 1,70 m, o que vai acontecer? A média continua sendo de altura 1,70 m. Então é isso que acontece. Se eu tenho uma média calculada e acrescento objetos com esse mesmo valor, a média se mantém. Ok. Então isso eu consigo perceber até aqui. Mas o desvio padrão se reduz à metade. Ah, olha só, quando... Eu vou botar essa observação aqui, ó. Quando eu acrescento n, quantidade n objetos ou n elementos com massa igual a 4 kg, a média não se altera. Ok, nem vou colocar isso. A média não se altera, mas o desvio padrão se reduz à metade. Ok. Bom, lembra que o desvio padrão ele resulta, né, mais facilmente da raiz quadrada da variância. Então, vou me preocupar aqui com a variância. Então, eu vou calcular a variância antes do acréscimo desses n elementos. Então, quando eu acrescento esses n elementos, a variância, o desvio padrão se reduz à metade. Então, eu vou calcular a variância antes do acréscimo. Então, eu vou colocar assim, ó, vou calcular aqui agora a variância antes do acréscimo dos n elementos. Por que o senhor está calculando variância? Lembra? Vou colocar aqui num cantinho, aqui em cima, ó. Eu sei que o desvio padrão ele é calculado fazendo-se a raiz quadrada da variância. É uma fórmula alternativa para desvio padrão. Então, ok. Então, vou calcular a variância aí. Variância eu pego o distanciamento de cada valor em relação à média calculada e elevo ao quadrado e também multiplico pelo peso. Então, vamos devagar. Olha só. O valor 3, ó. Valor 3. Ó, valor 3. Eu vou aí ver o afastamento desse 3 em relação à média, que é 4. Então, o afastamento entre o 3 e o 4 é 1. Então, esse afastamento de 1 eu elevo ao quadrado e multiplico pelo peso que ele tem, que são 2 objetos. Então, eu tenho 2 afastamentos, vezes 2. Mais, agora, o 4. O valor 4 em relação à média, o afastamento é 0, porque eu tenho o valor 4 e a média também é 4. Então, o afastamento é nulo. Então, eu tenho aqui o afastamento de 0 ao quadrado vezes o peso, que é 3. E agora tenho o valor 6. O valor 6 em relação à média, que é 4, me dá um afastamento de 2 unidades. Então, aqui 2 ao quadrado. E isso vezes o peso, né? Que é 1. Um objeto só com 6 kg.
E vou dividir isso pela soma dos pesos. Nós vimos que a soma dos pesos é igual a 6. Então, essa variância vai ficar 1 ao quadrado, 1, vezes 2, 2, mais 0 ao quadrado, 0 vezes 3, 0, mais 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 1, 4. Isso divide por 6. 2 mais 0 mais 4 dá 6. 6 divide por 6 dá 1. E aí eu já tenho a variância. A variância é igual a 1. Lembra que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Bom, então eu já tenho aqui também o desvio padrão. Vou botar aqui, ó, raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão, vamos dizer assim, inicial, né? Raiz de 1. Então, aqui eu vou pôr assim, ó, raiz quadrada de 1. Desvio padrão é 1. Quer dizer, 1 quilograma para cima, 1 quilograma para baixo. Então, aqui eu já consegui o desvio padrão inicial. Bom, quando eu acrescento os n elementos, olha só que legal isso aqui, ó. Quando eu acrescentar os n elementos, o que vai acontecer? O desvio padrão cai para metade, né? Ó, o desvio padrão se reduz à metade. Então, o desvio padrão se reduz para metade, se reduz para metade de 1, 1 meio. Então, eu sei que quando eu acrescentar os objetos, os n objetos, que eu não sei quantos são, e justamente esse é o objetivo do exercício, o desvio padrão vai cair para metade, vai cair para 1 meio. Então, eu vou pensar o seguinte. Vamos de novo na variância. Então, vamos calcular agora a variância com o acréscimo desses elementos. Então, aqui tem que ficar atento, ó. Variância nova agora. Variância com o acréscimo desses elementos. Olha só aqui, ó. Muito bem. Então, eu tenho, continua sendo uma distância de 1 ao quadrado com peso 2, porque isso não vai mudar, né? Que seria isso aqui, ó. Mais 0 ao quadrado vezes 3. Isso também vai mudar, ok? Isso aqui, ó. A massa de 4. 4 em relação à média calculada é 4, então tem afastamento 0. E aí eu fico ali com 3 vezes isso. Então, 0 ao quadrado vezes 3. Isso por que eu posso fazer isso? Porque a média não vai... Lembra? A média não vai alterar. Então, a média que eu havia calculado antes, a média inicial, 4, ela vai se manter justamente porque eu acrescento elementos com 4 kg e a média se mantém. Tá? A média não altera, por isso que eu vou considerar o mesmo 4. Aqui também, ó, se eu tenho 6 kg, 6 em relação a 4 tem um afastamento de 2, elevo ao quadrado e multiplico pelo peso que é 1. Bom, isso são os objetos que eu já tinha. Agora eu vou acrescentar n elementos. Então, mais os n elementos que eu vou acrescentar. Esses n elementos, lembra que eu vou acrescentar n elementos de massa igual a 4. Então, o afastamento desses objetos é 0 também, porque eles têm massa igual a 4 em relação à média que é 4. O afastamento é 0, 0 ao quadrado, vezes a quantidade de objetos que eu vou acrescentar, n.
E aqui eu vou dividir pela soma dos objetos, né? Pela soma dos pesos. Então, quantos objetos eu já tinha antes? 6. Mas eu acrescentei mais n objetos. Então, aqui 6 mais n. Ok? Muito bem. Lembra que a variância nesse segundo momento, a variância ficou igual... a variância ela era 1. O desvio padrão se reduziu a metade, agora se reduziu ao meio. Agora pensa comigo. Esse desvio padrão, ele surge da raiz quadrada da variância. Então, eu tenho que pensar assim, ó, raiz quadrada de quem? Raiz quadrada de quem que resulta 1 meio? Porque o desvio padrão igual ao meio, ele surge da raiz quadrada da variância. Então, raiz de quem que dá 1 meio? Raiz de 1/4. Então, essa variância aqui, ó, ela é 1/4. Por quê? Porque quando eu tirar a raiz quadrada de 1/4, eu vou ter 1 meio, que é o novo desvio padrão, metade do que era antes. E agora é só fazer a continha. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 2, 2, mais 0 ao quadrado, 0, vezes 3, 0, mais 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 1, 4, mais 0 ao quadrado, 0, vezes n, 0. Isso divide por 6 mais n, que fica mais bonitinho, né, se eu colocar n mais 6. Vou continuar aqui do lado. Ó. Continuo com 1/4 igual 2 mais 0 mais 4 mais 0 dá 6, sobre n mais 6. Igualdade entre razões, uso a propriedade fundamental das proporções, cruzo aqui, né, multiplico cruzado, 1 vezes n mais 6 dá n mais 6, 4 vezes 6, 24, isolo n, que é o que eu quero, n igual a 24 menos 6, esse n, que é o número de objetos que eu vou introduzir, 18. Então, fechou. Eu tenho aqui, ó, 18 objetos de massa igual a 4 introduzidos nessa série aí. E aí eu fico, então, com a alternativa A. Ok? Então, era isso, né? Não é um exercício assim tão simples, tem o seu certo grau de complexidade, mas é um exercício muito bem elaborado, muito bem estruturado e bem perguntado. Ok? Então, era isso. Espero que essa resolução te ajude nos teus estudos. Meu forte abraço. Também te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.